Estamos de volta, não é? Como vai esse processo de leitura, estudo do novo diretório? Se você tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, se há algo que não ficou claro para você, não esqueça. No final da aula você vai ter um formulário para registrar a sua presença e para postar, colocar, preencher com as suas dúvidas. Elas vão ser muito úteis porque na live que teremos no dia 14 você poderá ver esclarecidas algumas dessas dúvidas ou respondidas algumas das suas questões. Então, colabore conosco nesse sentido, deixando então as suas dúvidas ou as suas perguntas nesse formulário que você vai encontrar logo aqui abaixo desse vídeo. Para além disso, quero pedir também a você uma outra realidade. É importante que você fale deste curso que estamos fazendo nas mídias sociais. Organizamos tudo isso aqui na Arquidiocese com muito carinho, com muito afeto, para lhe estimular a iniciar um processo de conhecimento e de aprofundamento do novo diretório. É apenas inicial. Esse primeiro curso que estamos fazendo é, digamos assim, uma leitura geral do diretório. Depois iremos para coisas mais específicas no futuro. Mas para podermos também contagiar outros, despertar outros, convido você a partilhar no seu Instagram, no seu Facebook, marca Arquidiocese, no Instagram, @arquipd. Se quiser, você pode me marcar também no Instagram, @prof.luismiranda, e será um modo de juntos irmos dando maior visibilidade a todo este processo. Não como propaganda, mas como partilha de fé, porque é disso que se trata. Estamos num contexto evangelizador, falando de catequese e dos desafios que essa catequese nos traz. E a propósito, agora partindo do número 31 até o número 54, vamos falar do processo de evangelização. Veja, você pode acompanhar com o texto que você tem do diretório e verificar que há alguns itens que eu vou dar maior ênfase, outros que eu vou dar uma ênfase menor. É que nós não estamos fazendo uma leitura sequencial de todos os números do texto. Estamos deixando para você, deixe que eu diga assim, um pequeno aperitivo espiritual, para que você possa entrar no texto, sem que ele seja um ilustre desconhecido assustador, e já com algumas referências para poder entender parágrafo a parágrafo e número a número a consistência, a exigência, os desafios que atravessam este novo diretório e que nos colocam então num novo dinamismo e num novo processo. Vamos mergulhar então agora um pouquinho mais profundamente sobre o processo da evangelização. Precisamos entender que a evangelização é um processo eclesial, é uma realidade constitutiva da vida da Igreja e que essa mesma evangelização tem várias etapas e momentos. Se nós quisermos, associados a isso, temos várias dimensões do processo. A primeira dimensão você encontra aí no número 33, a ação missionária, que é o primeiro momento da evangelização. Durante anos nós vivemos esta ação missionária com um enfoque muito grande. Inclusive a gente falava de ação missionária se situando um pouquinho na distância geográfica. Era missionário aquele que ia para a África, para a Ásia, para territórios pobres, distantes, que precisavam de ajuda humana, mas também desta oferta de salvação e de vida. Mas, diante destas dimensões do processo evangelizador, a ação missionária é este primeiro momento da evangelização. Se quisermos, é este encontro existencial essencial. É o encontro de duas pessoas, de várias pessoas, é o encontro do coração com o coração, dos olhos com os olhos, da vida com a vida. E neste primeiro momento, nesta primeira dimensão, há alguns elementos que são determinantes. O primeiro deles, o testemunho, e nele vai incluída a abertura de coração, a capacidade de diálogo, de estabelecer relacionamento, a disponibilidade para conhecer e reconhecer os sinais de bem e de verdade que habitam as diversas realidades. Mesmo aquelas realidades onde o Evangelho ainda não chegou, onde Cristo não é conhecido, nelas existem sementes de verdade.
Concílio Vaticano II chama a essas realidades de sementes do Verbo. Estão ali, aguardando este processo germinador, este processo de gestação, para poderem se desenvolver, desabrochar e produzir os frutos de Deus. Diante desta ação missionária e dentro deste dinamismo, nós encontramos esta sensibilização à fé e à conversão inicial, que a gente chama depois de primeiro anúncio. Depois, num outro momento, encontramos-nos com este tempo da procura e do amadurecimento, em que é necessário transformar o primeiro interesse pelo Evangelho numa escolha consciente. É o acompanhamento e a explicitação do querigma, que também nós chamamos, neste olhar numa catequese de inspiração catecumenal, de pré-catecumenário. Depois, dentro ainda desta ação missionária, avançamos para uma ação da catequese iniciática que está ao serviço da profissão da fé. A catequese, justamente com os ritos, as obras de caridade e a expressão da fraternidade, vai iniciar no conhecimento da fé e no aprendizado da vida cristã. E esta etapa vai corresponder àquilo que nós chamamos de catecumenato. E também, dentro do catecumenato, ao tempo da purificação e da iluminação dentro daquilo que é o itinerário catecumenal, de acordo com o RICA, o Ritual de Iniciação Cristã dos Adultos. Após este momento de ação missionária, entramos num outro momento, num outro dinamismo, que é o da ação pastoral, que vai alimentar a fé dos batizados e que os ajuda a permanecer no processo permanente de conversão da vida cristã. É o correspondente ao tempo da mistagogia naquilo que é o itinerário catecumenal. E ao longo de todo este processo, vai realizar-se então o ministério da Palavra de Deus. Por isso a Igreja, desde a era apostólica, desde o seu início, com este seu desejo de difundir a Palavra, de a oferecer àqueles que creem e que não creem, de oferecer a todos uma compreensão mais profunda dela, foi desenvolvendo várias formas. Deixo apenas algumas delas. O primeiro anúncio, a homilia, a pregação, a leitura orante, o apostolado bíblico. Tudo isso foram momentos e são momentos e elementos de que a Igreja se serve para garantir este anúncio iniciador de um processo de encontro com Jesus, com a fé trinitária, para depois o desenvolver e o levar a uma coerência e uma consistência de vida em que aquele que se encontrou e optou pelo seguimento de Jesus vive no seu cotidiano, no chão da vida e da sua história pessoal, esta harmonia de uma fé vivida de maneira pessoal e comunitária, de forma coerente, num testemunho que transparece esta luz e esta vida que vem de Deus. Agora, tudo isto nós fomos fazendo e desenvolvendo ao longo da história. Nós o ouvimos, o escutamos e o aprendemos, aprofundando aquilo que nos dizia, inclusive, o antigo Diretório-Geral da Catequese. Lembram? Era de 1997. Mas agora nós entramos numa nova etapa evangelizadora. O tempo que vivemos é complexo, atravessado por mudanças muito profundas. Você que está aí em casa pode ler o número 38, que nos diz o seguinte: a Igreja está diante de uma nova etapa evangelizadora. O nosso tempo é complexo, atravessado por profundas mudanças, e nas igrejas de tradição mais antiga é muitas vezes marcados por fenómenos de desvinculação entre a experiência da fé e a experiência eclesial. Nós já ouvimos pessoas que nos dizem: não vou na igreja, mas eu tenho a minha fé. Eu não preciso da mediação da Igreja porque eu posso falar diretamente com Deus. Tudo isto são formas modernas de desvinculação, de criação, digamos assim, de um menu religioso em que a pessoa seleciona aquilo que lhe é mais atrativo ou atraente, mas que vive numa fé privatista, individualista, uma fé à sua medida, não segundo a medida da própria fé. Então, neste mundo complexo e desafiador, emerge na Igreja, no mundo, um apelo a uma nova evangelização. E que nova evangelização é essa?
vivermos um processo de evangelização mais aberto à ação renovadora do Espírito de Cristo ressuscitado. Como é que vamos fazer isso? Que dinamismos isso nos traz? O diretório vai citar o número 280 da Evangelii Gaudium, que diz assim: não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que Ele nos ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quiser. O Espírito Santo bem sabe o que faz falta em cada época e em cada momento. Então, estamos diante de uma nova etapa evangelizadora, diante de um mundo complexo que já não fala a mesma linguagem que a Igreja sempre falou, que já não reconhece os nossos símbolos, que inclusive contesta os nossos dogmas e a nossa experiência de fé, mas também é um mundo habitado por várias sedes, por homens e mulheres que com a sua consciência buscam o bem, a verdade, a justiça. Buscam cuidar desta casa comum, sabendo que ela é um património recebido, que precisa ser um património entregue, compartilhado, cuidado. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso assumirmos uma nova espiritualidade. O documento vai chamar-lhe uma espiritualidade da nova evangelização e vai resumi-la em 2 palavras: conversão pastoral. Esse é o dinamismo. Uma verdadeira reforma das estruturas e das dinâmicas eclesiais e que diz respeito a todos e que precisa se concretizar em 3 âmbitos fundamentais. Na nossa vida diária e cotidiana, isto é, na pastoral que a gente faz, no modo como vivemos em paróquia, nos ministérios, grupos. No âmbito das pessoas que foram batizadas, e é o segundo âmbito, mas que não vivem as exigências do seu batismo, temos muitos batizados, mas talvez tenhamos poucos cristãos. Então, há uma dramaticidade e um desafio que nos acompanha. Tornarmos significativa esta mensagem que nos trouxe até aqui, que abraçou a nossa vida e que nos transformou, a tantos que receberam o batismo e que logo apagaram a chama da sua fé e que logo abafaram esta vida nova, esta vida pascal, que lhes foi oferecida como dom, que não deixaram que ela pudesse germinar. E por fim, um terceiro âmbito onde esta renovação precisa acontecer é daqueles que ainda não conhecem Cristo ou que sempre o recusaram. Vejam, 3 dinamismos evangelizadores que se apresentam a nós. Aquele da pastoral cotidiana, aquele da realidade das pessoas que, embora recebendo o batismo, esfriaram na sua fé, não deixaram que ela germinasse, e aquele das realidades das pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo ou que viveram sempre numa profunda atitude de rejeição. O chão da vida, o chão do nosso coração, o chão da humanidade inteira que nos pede um novo alento, um novo entusiasmo, um novo impulso renovador. Mas podemos pensar neste momento, certo, vamos fazer tudo isso, vamos melhorar a nossa comunicação, criar um marketing super bacana e com isso a gente vai atrair muita gente para Jesus. Com isso a gente vai fazer campanhas fortíssimas para que a pessoa se converta na hora. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aqui para nós, a conversão, o processo de conversão não é fruto do proselitismo. É fruto do nosso testemunho. Quanto mais cada um de nós for transparência do amor e da misericórdia de Deus, mais os que estão ao nosso redor se deixarão interpelar pela vida de Deus que há em nós, que nos habita. A Igreja não cresce, dizia o Papa Bento XVI, por proselitismo. Ela cresce por atração. E a atração da Igreja não é marketing. Jesus não precisa de marqueteiros. O que Jesus quer é que nós sejamos os seus discípulos. Isto é, homens e mulheres que nos configuramos de tal maneira com Ele que o nosso viver é Cristo, que o nosso respirar é Cristo, que o nosso ser é um só, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É para aqui que nos aponta este novo dinamismo evangelizador.
Para isso nós precisaremos de entrar nas culturas, na diversidade de culturas que hoje vivemos. Não só as culturas continentais, mas também de grupos. Nós dizemos hoje dos jovens que eles não querem escutar a gente. Mas será mesmo assim ou será que nós não queremos escutá-los? É mais fácil colocar uma etiqueta e dizer este não crê, este não quer, este não vai. Ora, uma conversão pastoral exige uma renovação espiritual muito densa e de tal forma intensa que nos vai colocar num dinamismo de escuta e num olhar contemplativo diante de todas as realidades. A evangelização não acontece só por força do nosso entusiasmo. Ela acontece por vontade divina, porque ela é dom e graça, e ela acontece por essa vida que nos habita, que não se restringe apenas às nossas forças ou nossas capacidades, mas é uma vida que faz ver Deus naquilo que nós somos, neste barro frágil que foi abraçado pela misericórdia de Deus e transformado em discípulo. Então nós precisamos sim entrar nas diversas culturas, na cultura juvenil, que hoje fala de uma forma muito diferente daquela com que sempre falamos, na cultura familiar, que hoje vive tremendos desafios. Redescobrimos durante esta pandemia a igreja doméstica e de quanto ela precisa de mais apoio, de mais estímulos, de maior compreensão, de mais diálogo. Precisamos hoje habitar diferentes âmbitos da cultura. A igreja gerou as universidades e está tão distante delas hoje. Nós fomos pioneiros na criação de hospitais e há muitos cristãos que morrem em solidão, sem o consolo dos sacramentos, sem uma presença amiga de uma pastoral da saúde que lhes leve o consolo da fé e lhes coloque diante a grande janela da esperança que é a Páscoa de Jesus Cristo. São apenas alguns exemplos que nos pedem uma realidade que eu gostaria que você pudesse ler aí no número 43. Eu vou ler com você e para você. Evangelizar não significa ocupar um território, mas suscitar processos espirituais na vida das pessoas, de modo que a fé seja enraizada e seja significativa. A evangelização da cultura exige alcançar o coração da própria cultura, no local onde se geram os novos temas e paradigmas, atingindo os núcleos mais profundos dos indivíduos e das sociedades para iluminá-los a partir do seu interior com a luz do Evangelho. A relação entre o Evangelho e a cultura viveu e vive ainda hoje tempos dramáticos. O Papa Paulo VI dizia que o grande drama do nosso tempo era justamente esse, esta ruptura entre o Evangelho e a cultura, isto é, esta incapacidade de diálogo, de acolhimento recíproco. Claro que ao entrarmos nas culturas, a nossa preocupação não é apenas, como dissemos agora, levar o Evangelho, enfiar o Evangelho na boca, no coração e nos olhos e a partir daí dizer: aqui temos um discípulo de Jesus Cristo. Para levarmos o Evangelho precisamos entrar na vida concreta, no chão da vida cotidiana. E aí vamos encontrar desigualdades sociais, aí vamos encontrar buscas com perguntas a quem nós apresentamos respostas, mas que não eram respostas nem suficientes nem significativas, porque eram respostas para outras perguntas, não para aquelas. Então, neste novo dinamismo, nós precisamos entender que estamos diante de uma revolução antropológica. O mundo mudou. As pessoas mudaram. Os dinamismos de vida se transformaram de uma maneira absurda. Não são melhores nem piores, são diferentes. E nós não podemos continuar a agir, a evangelizar, a nos aproximar com métodos antigos, apenas com a repetição do que já foi feito, do que sempre foi feito. Somos chamados a ser discípulos, não papagaios. Somos chamados a ser, com o Espírito Santo de Deus, co-criadores de um tempo novo, de um dinamismo novo, de uma vida nova, na Igreja e no mundo, onde a dignidade humana possa ter o primeiro lugar
onde as desigualdades sociais que vivemos possam ser abatidas, onde todos tenham o necessário para viver felizes, mas onde todos encontrem também o necessário no mundo e na Igreja para encontrar o sentido mais profundo da sua existência. Aquela plenitude do humano que nós sabemos nos foi oferecida em Jesus Cristo. Então, é importante que transformemos os nossos modos de comunicar e os nossos modos de testemunhar. É importante que as nossas comunidades se tornem lugares de acolhida fraterna. Não precisamos de fazer um inquérito a quem se aproxima. Precisamos de abrir a porta e o coração e dizer: seja bem-vindo. Mesmo não sabendo, você já é meu irmão. E depois curar, cuidar, acompanhar e sempre acolher. Este é o grande e apaixonante desafio que temos diante de nós. Transmitirmos, comunicarmos e compartilharmos uns aos outros a beleza de Deus. Para isso, a ação missionária deve se tornar um paradigma de toda a Igreja e também um novo paradigma para a catequese. Sabermos que este primeiro anúncio da fé não é apenas primeiro por ser a primeira vez que foi dito, mas é primeiro sempre. Mais do que uma doutrina que temos para oferecer, nós temos uma vida para compartilhar. E por isso precisamos dizer e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou de entre os mortos, que Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação. Este é o querigma essencial, que chega antes da moral, porque é o único que vai oferecer um sentido, um significado e um sabor novo para a vida. Então, o Diretório vai nos pedir que a catequese neste tempo novo, neste agir novo, nesta renovação transformadora, seja uma catequese de saída missionária, seja uma catequese marcada pelo sinal da misericórdia, seja uma catequese que se apresenta como um laboratório do diálogo e que este estilo dialógico, isto é, de ir ao encontro, de acolher o outro, de contemplar o outro, de escutar o outro, assuma as profundezas da nossa existência e nos faça habitar com vida nova esta complexidade do nosso tempo, que é apenas um desafio, não é um limite, é uma grande possibilidade. Trata-se, como termina o número 54, e leio para você, de manter um diálogo pastoral sem relativismos, que não negocia a própria identidade cristã, mas que deseja alcançar o coração do próximo, dos outros que são diferentes de nós, e de ali semear o Evangelho.